O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Nós estamos no tempo pascal. Nos primeiros 3 domingos da Páscoa, a Igreja nos apresentou uma experiência que somente os apóstolos e os discípulos mais perto de Jesus conseguiram ter, porque, como disse Pedro no primeiro domingo da Páscoa, nós que comíamos e bebíamos com ele é que percebemos que esse Jesus com quem nós convivemos fisicamente, andamos com ele, caminhamos com ele, continua presente, continua vivo. É uma experiência que eles tomarão consciência depois da ressurreição de Jesus. Então, nos primeiros 3 domingos da Páscoa, a Igreja nos apresentou experiências dos próprios apóstolos e discípulos, nos mostrando que aquele que as autoridades acharam que matando ele tudo ia acabar, mas não acabou, porque Jesus permanece presente. O seu projeto, que é chamado o seu nome, permanece vivo e vive eternamente.
e chegou até nós, e nós vamos levá-lo para a frente, esta presença viva. O nosso texto do Evangelho de hoje, que é o tema central dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vem depois, no capítulo 13, onde começa o que é chamado o segundo livro de João, que o livro de João tem duas partes. Primeira parte, os 7 sinais, e depois, a partir do lava-pés, que é o capítulo 13, inicia o livro chamado da glorificação de Jesus. E é importante a gente ligar um pouquinho esse texto dentro, onde ele está dentro do contexto, porque nós temos, só para lembrar rapidamente, Jesus lava os pés dos discípulos, leitura que nós fizemos na Quinta-feira Santa. Depois de lavar os pés, Jesus explica o que ele fez. Vocês me chamam de mestre e senhor, e assim sou. Eu lavei os pés de vocês. Assim vocês devem fazer uns pelos outros. Jesus está dizendo, vocês vão assumir uma responsabilidade de direção, de liderança, de responsabilidade. Cabe a vocês sempre servir os irmãos. Não é como o mundo, que quer assumir posição de liderança para sentar no trono e ser servido. Por isso que no Evangelho de Marcos vai dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para muitos. E essa lição que Jesus está ensinando aos seus discípulos, lideranças, responsáveis, dirigentes, prefeitos, governadores, presidentes, reis, no mundo todo, é para servir e fazer bem a todo o povo, para que o povo possa viver com dignidade e bem. Aí o Evangelho nos apresenta em seguida, Jesus revela o projeto que Judas tem de trair Jesus, de entregar Jesus. Jesus já sabia disso desde o capítulo 6, no Evangelho de João, quando lá nos últimos versículos, que não aparecem na leitura feita nas missas, mas lá ele diz assim, Jesus sabia que um ia traí-lo. E lá no capítulo 6, depois do discurso e explicação sobre o pão da vida, e ele que é o pão da vida, e ele que é o novo templo, ele disse, um de vocês é um diabo. Um de vocês é um diabo. Essas exatas palavras. E aí diz o comentarista João, Jesus estava se referindo a Judas, que ia lhe trair. E agora esse fato acontece depois do lava-pés. Judas, a quem Jesus revela como traidor, como ele disse, um de vocês vai me trair. Perguntaram, quem é? Entre os 12 apóstolos, quem é? E Jesus disse para João, um dos apóstolos, aquele que Jesus amava, aquele que vou dar para ele o pão molhado, é ele que vai me trair. Depois Judas saiu. E aí, depois da saída de Judas, Jesus coloca aquele mandamento fundamental, básico, que nós cantamos muito. Eu vos dou um novo mandamento, um mandamento maior do que conhecíamos até então, porque o mandamento maior que conhecemos até então era amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Você é o critério do amor. Jesus vai mudar isso, vai trazer um maior ainda, melhor, um novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu que dei a vida por vocês, eu que curei, eu que recuperei a vida das pessoas, eu que servi todos os nossos irmãos nas suas necessidades. O critério é Jesus. E aí, Jesus vai dizer para seus discípulos algo que eles ainda não perceberam, não caiu a ficha ainda, que Jesus
que estava sendo cercado. O Evangelho de João, ele vai mostrar passo por passo, tantas vezes as autoridades judaicas e os fariseus tentam cercar Jesus e tentam prendê-lo, não conseguem por causa do povo. Aí no conselho decidiram, nós temos que matá-lo porque o povo vai atrás dele, está deixando nós. E aí Jesus disse para ele, Jesus sabia que ia ser preso, ia ser morto, mas também ia ressuscitar. 3 vezes ele já tinha dito isso nos outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, 3 vezes. E aqui Jesus está fazendo referência de novo, eu vou partir, eles vão me prender. Aonde vai? Disse Pedro. Aonde vou agora você não pode ir, mas mais tarde você irá. Agora não é um momento seu, porque Jesus sabia que ia para ser preso. Pedro e os apóstolos não perceberam isso, não aceitaram isso, não esperavam isso. Como disse os 2 discípulos lá de Emaús, leitura que nós vimos 2 semanas atrás, nós pensávamos que ele ia ser o libertador de Israel, o Salvador, o Messias de Israel, mas está aí na cruz. Foi morto na cruz. Que Salvador é esse que morre na cruz? Portanto, a cabeça dos discípulos ainda não estava amadurecida para perceber aquilo que Jesus está percebendo, na perseguição que já está recebendo. E aí Pedro disse, eu vou com o Senhor onde for, eu dou a minha vida. Dar a sua vida, disse Jesus. Antes que o galho cante 3 vezes, você já teria me negado 3 vezes. Aí entra o nosso discurso. Agora, os discípulos, como diz aqui a leitura, naquele tempo Jesus disse aos discípulos, não se perturbe o vosso coração. Eles estão perdidos agora, eles não estão entendendo, não captaram aquilo que Jesus está vendo que vai acontecer com ele. A ficha ainda não caiu, então Jesus ele vai tentar animá-los. Tende fé em Deus, mas também tende fé em mim. E essa ligação do Pai, quando fala Deus aqui se referindo ao Pai, e ele, Jesus, o Pai e o Filho, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa parte que Jesus já tinha falado antes para as autoridades dos judeus e para o povão todo, e que ainda eles não captaram. Por isso que durante a leitura mais tarde ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde, há tanto tempo que eu estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Eu sou a imagem física viva do próprio Pai. Nós somos um. Tudo que o Pai quer, eu mostro para todos. Tudo que eu faço é aquilo que o Pai quer. Eu sou a imagem do próprio Pai. Nós somos um. O que eu faço é o que o Pai quer. Eu faço a vontade do Pai. Então, quando o Pai quer trazer paz, eu vim exatamente para trazer a paz e para mostrar os segredos e os caminhos para construir a paz. E aqui tem uma frase no início da nossa leitura que confunde muita gente, mas na medida que vai lendo dentro do contexto, a gente vai procurar entender o sentido certo. Quando ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E de fato, Jesus é a morada do Pai. Mas ele está dizendo, não é só eu que sou a morada do Pai, vocês também são e vão ser. Vocês também são e vão ser. Precisa tomar consciência que todas as pessoas, na realidade, que são de boa vontade, como disseram os anjos aos pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem, ou aos homens de boa vontade. Todas as pessoas de boa vontade são a presença de Deus Pai. Todas as pessoas. Então, são a morada de Deus. Isso Jesus vai dizer
mais tarde, no mesmo capítulo 14, quando ele vai dizer assim, quem me ama, se vocês me amarem, vocês serão meus discípulos. Só será discípulo de Jesus se amar e fazer a vontade do Pai, que seríamos mandamentos que Jesus Cristo nos trouxe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem realiza na sua vida esse mandamento do amor aos irmãos, da fraternidade, da justiça, da comunhão, de boa vontade, de sempre ajudar os outros, de conviver com os outros, de lutar contra a injustiça, contra as maldades, de construir o seu reino, esses que são de verdade meus discípulos. E aí ele diz uma frase que completa essa nossa aqui: eu, Jesus e meu Pai, que somos um, viremos e faremos nele a nossa morada. Portanto, todas as pessoas de boa vontade que constroem o reino, Deus mora em nós todos. Nós somos a morada de Deus. Não é só Jesus que é a morada de Deus. O Pai mora em mim, eu e o Pai somos um. E aí no discurso ele vai desenvolver: eu estou no Pai, vocês estão em mim, eu estou em vocês, portanto eu e o Pai estamos em todos aqueles que buscam a verdade, buscam, através do caminho de Jesus, buscam construir esse mundo novo de fraternidade e de paz. Nós somos a morada de Deus. E isso é muito importante, porque Jesus vai dizer: Deus mora em qualquer lugar do mundo onde tem gente construindo o seu reino de verdade, de justiça, de amor. Não é só pessoas que são ligadas ao culto, ao templo. Não. A presença de Deus está espalhada em todas as pessoas de boa vontade, seja de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer nação, não interessa. Deus está presente. Nós somos de São Paulo posteriormente, aliás, antes, porque esse evangelho foi escrito no final do ano 90, as cartas de São Paulo foram escritas no ano 50 e pouco. Paulo vai dizer: vocês não sabem que vocês são templos onde Deus mora? São templos do Espírito de Deus. Portanto, o que ele está dizendo aqui, a presença de Deus permanece. Quem permanecer em Jesus, permanece nele a própria morada de Deus. Deus está presente. Mas isso é desenvolvido, na realidade, na segunda carta que a igreja nos providenciou hoje, muito interessante, de São Pedro, aonde ele vai dizer: aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Ele é a pedra viva que foi rejeitada pelas autoridades e morto numa cruz. Porém, a vida não é simplesmente o corpo nosso. Eu tenho explicado isso já várias vezes, né? Todos nós vamos ter um momento nosso de partir, de ceder. O corpo nosso é feito desse jeito, mas permanece o que sou eu, assim como permaneceu o que é Jesus. E é por isso que celebramos a memória. Na Eucaristia nós celebramos a memória de Jesus, e por isso que nós colocamos as intenções dos nossos entes queridos, que o corpo já foi enterrado, mas o que a pessoa foi permanece. A minha mãe permanece em mim, meu pai permanece em mim. Os seus pais, seus entes queridos permanecem em cada um de nós, cada um conhece os seus, permanece e vai de geração em geração. Essa permanência que nós precisamos entender e não limitar a vida apenas ao corpo só. O corpo também tem a sua passagem, mas o que foi construído por mim, por você, por meu pai, o que foi construído por tanta gente boa, isso vai permanecer para sempre. E um outro sinal que a igreja fez, que esses homens e mulheres que deram grande testemunho de vida, dedicação para os outros, mantém eles vivos através no nosso altar, e aqueles que a igreja chama de santos, que são exemplos agora
onde Deus presente neles e eles continuam presentes para nos dar exemplo. Então, São Pedro, aqui na sua carta, aproximai-vos do Senhor. O Senhor, aqui é Jesus. Quando fala Senhor, aqui é Jesus. Aproximai-vos do Senhor Jesus, Ele que é pedra viva, que foi rejeitada pelos homens. Mas essa pedra viva foi escolhida e é honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, pedras vivas. São Pedro aqui ele está fazendo uma comparação com uma grande construção, a construção do reino de Deus, onde ele compara a pedra fundamental, pedra inicial, que dá o plumo e dá a direção para toda a construção ser bem construída. Ele é a base nossa, é essa pedra fundamental, que foi rejeitada, diz aqui na carta, mas que ela se tornou tão importante para construir os outros todos em cima dela, e cada um de nós tem um tipo de tijolo, que vai ser colocado nessa pedra fundamental e vai construir a casa toda. Por isso a unidade que existe entre todos que creem em Jesus, como fundamento da nossa fé, como exemplo nosso das obras que ele fez, para segui-lo. Então ele diz, do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Edifício espiritual significa uma construção que segue o Espírito de Jesus, o Espírito de amor, de fraternidade, o Espírito que constrói a vida. Então, um edifício espiritual, um sacerdócio santo, é um serviço agradável a Deus que fazemos como serviço uns para com os outros, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, essa pedra aqui que foi rejeitada, escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. Nela, na pedra, que é Jesus. E a nossa leitura do Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que é a pedra fundamental, Ele é a verdade de Deus. É dele que nós aprendemos o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, do seu ensinamento. Ele é o caminho que construímos juntos, construindo esse edifício grande, essa comunhão grande entre todas as pessoas de boa vontade. Diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. Quem segue o caminho, entende o caminho de Jesus, vai conhecer a verdade. Por isso, não vai ser enganado, não vai ser iludido. Hoje um dos problemas sérios que estamos vivendo é exatamente essa questão das fake news, de mandar informações enganosas, erradas, e a pessoa não tem como julgar se está certo ou se está errado. Simplesmente acaba e acredita e aceita aquilo como verdade. Agora, quem conhece o projeto de Jesus, o nome de Jesus, o seu ensinamento, pode vir qualquer informação errada que logo vai entender: isso não está certo, isso não é verdade. Ele é a vida, caminho, verdade e vida. Então, a vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, o que acontece para os que não creem? Aí abre aspas: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra, para aqueles que não creem, vai se tornar pedra de tropeço e rocha que faz cair. Portanto, a pedra fundamental que Jesus eleva, une os que creem no projeto de Jesus, de fraternidade, de paz, por um mundo novo, mas para os que não creem, eles vão ser derrubados. Isso é o processo da vida. Quem se envolve com a maldade, quem se envolve em fazer o mal, qual vai ser o destino dele? Todos nós sabemos, quando um filho se envolve com drogas, em roubos, qual vai ser o destino desse? Todo mundo sabe, vai perder, acabou. Agora, aquele que constrói a vida, aí tem a salvação, porque constrói em cima dessa pedra fundamental.
dessa pedra viva. Então, nessa pedra, os maus tropeçam. Aqueles que não acolhem a palavra que é a palavra de Jesus. E abrindo mais uma parêntese para dar a entender a nossa primeira leitura sobre essa palavra, aqui nós temos na primeira leitura a ação dos apóstolos no início da igreja, fazendo a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Mas chega uma certa altura que os apóstolos sozinhos não conseguem dar mais conta. O número cresce tanto que não dá para continuar atendendo a todos nas suas necessidades. E por isso que o Lucas, ele coloca no capítulo 6, essa leitura, onde ele vai dizer na divisão das tarefas. E precisa dar tarefas para outras pessoas que têm capacidades, cada um dentro da sua capacidade. A capacidade dos apóstolos, em que consistiu? Neles propagar o que eles aprenderam com a convivência deles com Jesus. Os outros não sabiam disso porque não conviveram com Jesus. Portanto, coube a eles propagar a palavra que é Jesus, com o seu projeto, com o seu ensinamento. E por isso que, como eles estavam atendendo também os pobres, aí não tem mais tempo, ou a gente atende os pobres, ou a gente leva para frente a mensagem que recebemos e com quem nós convivemos, que é Jesus. Por isso, vamos criar os diáconos, chamados. Diácono significa aquele que serve o povo. E mencionaram 7 diáconos escolhidos para servir principalmente a parte dos gregos, que como não fazia parte da tradição judaica, sempre deixavam ao lado. E a comunidade percebeu. Na comunidade de Jesus não tem separação, não tem um antes do outro. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos necessitamos comer e beber. Todos necessitamos trabalhar. Todos necessitamos construir a nossa família, independente da raça, da cor. E é por isso os 7 que foram escolhidos. Esses 7, a finalidade deles vai atender os necessitados. Nós, que até então também atendíamos os necessitados, nós não damos mais conta. Então nós vamos ficar naquilo que é especial em nós, porque nós conhecemos Jesus. Vocês não conheceram, vocês não vão poder passar Jesus a não ser que aprendam de nós, que convivemos, comíamos e bebíamos com Jesus e sabemos do seu projeto. Porém, a nossa especialidade agora vai ser pregar a palavra que é Jesus, e espalhá-la para o mundo todo, enquanto tem gente que serve aqueles que necessitam mais, que são os mais pobres, no caso, a criação desses diáconos. Essa é a comunidade que se organiza ao redor da palavra. E para terminando o nosso evangelho aqui, é a pergunta que Filipe faz: quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E agora vai ser, o Pai está em nós e nós estamos no Pai, porque nós estamos em Jesus. É Jesus que liga nós ao Pai. E vivendo o projeto de Jesus, amando uns aos outros, nós vivemos unidos. Algo que vai dizer mais tarde, a união. Que todos sejamos um. Eu no Pai, o Pai em mim, vocês em mim, eu em vocês, portanto o Pai presente em vocês. Então não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras. Acreditai em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas obras. Por causa destas obras que Jesus Cristo faz de redimir. As obras são aqueles que testificam quem a pessoa é. Falar, isso não adianta nada. Agora, quando a gente estende a mão, quando a gente é solidário, quando a gente abre a cabeça do outro, educa, ensina, isso são as nossas obras, que faz a comunidade crescer. Acreditai ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras maiores do que eu faço. Pois
eu vou para o Pai. Agora que Jesus está no Pai e vai para o Pai, a presença dele ela se espalha. Não apenas fica presa aos 12 apóstolos, mas ela vai ser viável e possível para todos, do mundo todo. É uma ideia que vai ser transmitida daqui 15 dias na ascensão de Jesus. Jesus subindo ao céu se torna presente, viável para todas as pessoas no mundo todo. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio